Olá pessoal, tudo bem? Olha só, aula passada, semana passada, eu já tinha disponibilizado para vocês um vídeo falando sobre o renascimento. Espero que todos vocês tenham assistido. Quem não assistiu, corre lá, assiste e depois faz a atividade. Lá na página do blog, quando você acessa a sua atividade do dia, que tem lá a minha atividade, embaixo eu estou postando um link para você fazer a atividade. Beleza, galera? Hoje eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse conteúdo, tá? Porque a gente vai recapitular algumas coisas. Vamos recapitular algumas coisas da aula passada, tá? Que foram tratadas na aula passada e tratar das características de algumas obras aqui, de alguns artistas. Beleza, galera? Olha só, já disse para você, antes de começar, eu quero, gente, que você dê um pause nesse vídeo e copie esse esqueminha aqui que eu fiz para você. Porque, gente, ele é fundamental para que depois você vá estudar para a sua prova. Então, eu quero que você tenha esse esqueminha aqui no seu caderno, tá? É importante que mesmo nesse período de quarentena, que vocês tenham aí o caderno organizado com seus esqueminhas para facilitar na hora de estudar para as avaliações. Beleza, galera? Olha só, aula passada, quando a gente falou sobre renascimento, nós falamos sobre as principais características desse renascimento, né? Não podemos esquecer, né? Falamos, voltando um pouquinho, sobre o conceito de renascimento. Eu disse para você que o renascimento é o resgate das ideias da antiguidade clássica. Então, nós falamos que esse renascimento, ele resgata novamente as ideias da antiguidade clássica, tá? Ele se baseia na arte, na escultura, na forma de vida dos gregos e dos romanos e traz isso de volta para a sociedade moderna. Beleza, galera? Falamos também que esse renascimento tem como objetivo manchar a Idade Média. Os renascentistas vão se referir à Idade Média como um período de trevas, como se na Idade Média não tivesse tido nenhum tipo de crescimento cultural, científico, social. E a gente sabe que isso é uma grande mentira. Teve sim. Lógico que todo esse crescimento ele esteve ali muito restrito e controlado pela Igreja Católica. Beleza, galera? Mas teve sim crescimento cultural, científico, teve muita produção durante a Idade Média, mesmo que ela tenha sido ali cercada e controlada pela Igreja Católica, beleza? Mas nós falamos então que ao resgatar essas ideias da antiguidade clássica, os renascentistas trazem alguns valores para essa sociedade. Que valores são esses? Pessoal, olha para cá. O antropocentrismo. Professor, como assim? Falei para você na aula passada que o antropocentrismo ele substitui o teocentrismo. O antropocentrismo ele dá lugar a esse teocentrismo, ou seja, Deus do teocentrismo, Deus deixa de estar no centro de tudo para agora o homem estar no centro de tudo. Beleza, galera? Além disso, outra característica que nós falamos foi o racionalismo, ou seja, o pensamento, a razão está muito presente, né? Tudo se tenta explicar por meio de teorias científicas, racionais do pensamento. Outra característica, o humanismo também está bastante presente, né? A valorização do homem, né? O homem no centro de tudo, tá? O individualismo, ou seja, o homem deixa de se preocupar com o coletivo, o coletivismo deixa de ser tão presente para a preocupação do homem com si mesmo, do homem com seus próprios prazeres, beleza? Sem falar do cientificismo. Olha, o cientificismo é outra característica, tá? Muitas teorias científicas vão surgir no Renascimento,
que vão propiciar, inclusive mais tarde, que vão levar mais tarde às grandes navegações, que a gente ainda vai falar, quando o homem se lança ao mar em busca de novos territórios, beleza? Outra característica, o realismo. Essa tentativa de valorizar e de mostrar o homem e a natureza assim como é. Então, há uma tentativa de valorizar o corpo, valorizar o homem, valorizar as ações humanas, beleza, galera? Sem falar na técnica ainda de perspectiva, né? Que é outra característica aqui renascentista, principalmente nas artes, né? Essa técnica de perspectiva, que vai, por exemplo, você vai conseguir enxergar nas obras renascentistas muita profundidade. E essa profundidade só é possível graças a essa técnica de perspectiva que traça várias figuras geométricas, tá? É quase que uma matemática. É quase que uma análise de uma obra renascentista, é quase que uma análise de figuras geométricas que trazem então a obra perspectiva. E aí é possível você ver uma profundidade muito maior. Você nota isso, tá? Nas obras renascentistas. Daqui a pouco eu vou pedir para você até dar um Google. Joga lá no Google essas obras para você conseguir visualizar melhor. Beleza, galera? Eu até pensei na possibilidade de colocar um slide para que você fosse falando, para que eu fosse falando, né? E você acompanhando só no slide as obras. Mas eu quero que você, com essa aula, faça uma pesquisação. O que é essa pesquisação? Estou falando aqui para você e depois eu quero que você vá lá no Google olhar essas obras e perceber essas características, tá? Então, daqui a pouco você vai perceber essas características nas obras que a gente vai falar agora, beleza? Pessoal, o fato é que o grande berço desse renascimento cultural, ele se deu na Itália. Professor, por que na Itália? Porque na Itália estavam as igrejas. E se tem alguém que queria se aproximar da igreja após a Idade Média, nessa modernidade, era a nova classe social que tinha acabado de surgir. Fala pra mim, fala pra mim, fala pra mim. A burguesia. Galera, a burguesia crescia enquanto classe social. A burguesia precisava aparecer, a burguesia precisava se estabelecer. Dessa forma, galera, a burguesia vai se utilizar da arte para fazer isso. Então, nesse período de modernidade, de renascimento, surgem os chamados mecenas. Mateus, o que são esses mecenas? Gente, olha para cá. Os mecenas são os financiadores de quê? Ó, é a galera do quê? É a galera do quê? Olha para cá. Do dinheiro. São eles que têm o poder econômico para financiar a arte, tá? Para possibilitar a arte, para garantir dinheiro para financiar os artistas daquele tempo. Então, olha só, muitos burgueses vão patrocinar essa arte renascentista, vão patrocinar artistas, principalmente para construírem obras dentro de igrejas, beleza? Tá? Então, na verdade, o grande museu renascentista são as próprias igrejas. Se você for no Vaticano, né, em Roma, se você for na Itália, em Roma, no Vaticano, você vai encontrar diversas obras por todos os lados. Beleza, galera? Isso é importante. Galera, olha só, mas que obras são essas que nós vamos encontrar? Gente, vários são os artistas. Nós temos aí dezenas de artistas renascentistas que foram extremamente reconhecidos. Eu vou colocar aqui os principais, tá? Para vocês. Olha só, um deles é Michelangelo, tá? Michelangelo, que era pintor, arquiteto e também escultor. Ele é o autor, gente, do teto da Capela Sistina. Essa é uma das obras
mais conhecidas do Renascimento. Então, na Capela Sistina, no Vaticano, você vai olhar para cima e você vai enxergar a obra, a grande obra de Michelangelo. Coloca aí, dá o Google agora, teto da Capela Sistina, beleza? Além disso, pessoal, Rafael Sanzio, tá? Que vai pintar a Escola de Atenas, tá? Nessa obra, a Escola de Atenas é bastante interessante. Coloca aí, Escola de Atenas, Rafael Sanzio, dá o Google agora aí também. Você viu que esse vídeo você vai ter que ir parando, dando Google, parando, dando Google. E agora, galera, você deu o Google aí e você encontrou a obra Escola de Atenas. Pessoal, nessa obra você percebe claramente uma mistura das figuras religiosas, beleza? Com a filosofia antiga. Então você percebe, por exemplo, a figura de Platão nessa obra, beleza? Então ele faz aí essa transposição, tá? Esse resgate da filosofia, tá? E junto ali com figuras religiosas. E perceba também, é muito legal essa obra, porque você consegue perceber bem essa técnica de perspectiva. E as figuras geométricas são traçadas ali dentro, dando uma ideia de profundidade na obra. Tá? Você vê bem quem está no primeiro plano, quem está no segundo plano, quem está lá atrás, tá? Graças a essas figuras geométricas que dão perspectiva. Gente, não podemos esquecer também de Leonardo da Vinci. Aí Leonardo da Vinci, ele é um super profissional. Eu acho que pouca gente na história da humanidade conseguiu praticar tantos ofícios, ter tantas profissões como Leonardo da Vinci. Gente, olha aqui. O cara é pintor, escultor, cientista, engenheiro, físico e escritor. O cara é tudo. O cara é tudo, tudo, tudo. E aí você tem como principais obras. Coloquei para vocês aqui, talvez o ícone dele, Mona Lisa, né? A Mona Lisa, a Mona Lisa ela é bem uma característica da valorização humana, né? Do humanismo, do individualismo, né? Sem falar ainda de obras como O Homem Vitruviano, que você tem ali, ó, um estudo completo do corpo humano, né? Um estudo do corpo humano, características aí, racionalismo, cientificismo, valorização do homem, o quanto o homem é simétrico, o que você tem de um lado, você tem do outro, né? Além disso, vários estudos, né, foram encontrados também posteriormente de Leonardo da Vinci, porque ele também era engenheiro, né? Os projetos de Leonardo da Vinci, então é um cara que atua em diferentes áreas, beleza? Outro artista que eu coloquei para vocês é Botticelli, né? Que pintou aí o Renascimento de Vênus, tá? Dá o Google, Renascimento de Vênus, tá? Dá o Google, tá? Renascimento de Vênus, que você vai ver aí essa obra e você vai perceber também novamente essa ideia, esse resgate da antiguidade clássica na obra renascentista. Beleza, galera? Poderíamos ter colocado, porque não tive espaço aqui, tá? Mas a gente poderia colocar também outro exemplo aí na literatura, né? Desculpa, coloquei também Donatello, né? Que também era escultor, principalmente. Tem algumas pinturas também do Donatello, mas o seu destaque foi da escultura e esculpindo figuras religiosas. Beleza, galera? Poderíamos ter colocado também aí na literatura William Shakespeare, tá? Shakespeare. E aí, pessoal, Shakespeare, ele vai ter um papel fundamental na literatura renascentista, né? Principalmente na questão da valorização do homem. Shakespeare já dizia, ora, que bela arte é o homem! Ou seja, a ideia de que o homem é uma arte. Beleza, galera? O homem é uma arte. Que bela arte é esse homem?
A gente não pode esquecer também de outros na área da ciência, tá? Que se desenvolve bastante também, tá? E aí, pessoal, isso já vai ser tema para nossa próxima aula, porque já deu o nosso tempo aqui. Eu volto na próxima aula falando um pouquinho sobre essa ciência renascentista. Falou, galera? Peço que vocês façam a atividade de vocês, como eu falei lá no início da aula, do Google Forms. Você vai ter que digitar o seu e-mail, responder as questões. Façam da maneira mais completa possível. Beleza, pessoal? Abraços e até a próxima aula. Tchau, tchau.